Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Salve os irmãos e a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Pastor David, profeta David, em nome de Jesus, conforme o prometido. Demorei um pouco, irmãos, por conta do recorrer do dia a dia, né? As coisas a fazeres. Então, fiquei um pouco sem tempo e não teve como estar trazendo esses ensinos. E eu precisava também me organizar um pouco para até mesmo estar trazendo esse ensino, né? Porque tem que ser um ensino revelado por Deus, não tem que ser da minha vontade. Porque eu sou servo, eu estou aqui para servir, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também aqui em nome do resgate de almas. Que Deus abençoe a vida da minha esposa, a profetisa Nayara, que Deus abençoe a vida da profetisa Gisele, que Deus abençoe a vida, né, da pastora Regiane, que Deus abençoe a vida do presbítero Jonathan, que Deus abençoe a vida do pastor Vitor, que Deus abençoe a vida, né, da nossa irmã Jéssica, né, ela é diaconisa, né, que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe também a vida da Gabi, né, que é aí profetisa do Senhor também, que Deus abençoe a vida de cada irmão em nome de Cristo Jesus, que Deus a cada dia abençoe o resgate de almas, que Deus a cada dia dê o crescimento em nome de Jesus, e Deus conta com cada um de nós para a glória do nome dele. Irmãos, lembrando aqui, vão compartilhando, compartilha para os seus irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Vão compartilhando, porque o nosso objetivo é resgatar almas. O nosso objetivo é que pessoas conheçam a verdade, aprendam a buscar da maneira certa e do jeito certo. Porque hoje em dia, meus irmãos, o que mais tem é falso profeta. O que mais tem hoje em dia é doutrina de homens, doutrina de demônios. Então é por isso que Deus levantou e está levantando este ministério, resgate de almas, para quê? Para tirar e desmascarar muitos falsos profetas e ele ser arrancado do altar, né? Porque muitos têm enganado muitas pessoas, né? Então Deus está aqui também para ajudar essas pessoas que estão sendo enganadas por esses devoradores, lobos que só gosta da gordura e só gosta da lã da ovelha. Amém, irmãos? Irmãos, lembrando aqui, eu não estou aqui falando de ministério, amém? Estou falando aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona. Amém, irmãos? Irmãos, o ensino de hoje vai ser a respeito como nós devemos servir a Jesus. Como nós temos que se comportar, o que é que nós temos que deixar, o que é que nós temos que largar. Por que esse ensino, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus me faz enxergar que muita gente ela precisa entender e compreender que para servir a Deus é necessário a renúncia. Para servir a Deus tem que se negar a si mesmo e servir a Ele. Então, o título deste ensino, como servir a Jesus. Sem perca de tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Abre comigo sua Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 9, versículos, irmãos, 57 ao versículo 58. Amém? Estarei lendo em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 58. Amém? E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disseram: Senhor, seguirei-te para onde que fores. Amém? Aqui as pessoas estão dizendo a Jesus: Senhor, nós seguiremos ao Senhor.
aonde o Senhor for, nós iremos. É isso que as pessoas querem dizer, quer falar nesse versículo 57. Vamos lá para o 58. Olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: as raposas têm o seu covil, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos orar. Pai que está no céu, seja feita toda a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão, Senhor, que cada dia dá hoje. Perdoa, Pai, as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Não me deixe, Pai, cair em tentação, mas me livra do mal. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo. Pai, que diminua eu e cresça o Senhor. Que todo orgulho, soberba, jugo, cai por terra agora. Que teu Espírito Santo resplandeça. Que o teu Espírito Santo convença esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está o título, como nós devemos seguir e servir a Jesus. As pessoas começam a olhar para Jesus e falam: Senhor, aonde o Senhor for, nós iremos. Nós te seguiremos. Jesus olha para aquelas pessoas e fala: as raposas, ela tem os seus convinhos, e os pássaros do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Entenda aqui. O que é que Jesus quis dizer com isso? Você quer me servir? Você quer me seguir? Está disposto a ser crucificado comigo? Está disposto a passar por aflições? Está disposto a passar por perseguições? Está disposto a ter uma vida santificada? Está disposto a viver em consagração? Está disposto a viver em oração? Você está disposto a passar pelo que eu estou passando? Você está disposto de pregar o evangelho para toda criatura, expulsar os demônios, curar o enfermo? Você está disposto em ficar em qualquer lugar? Porque Jesus, aonde ele ia, e muitas vezes ele ficava em casas humildes, casas simples, e muitas das vezes nem mesmo em casa ele ficava. Muitas das vezes Jesus, quando ele fala que não tinha onde reclinar a cabeça, porque Jesus ele só fazia a obra de Deus. Xarabacá. Jesus ele só andava dentro do barco com os discípulos. É tanto que aquela tempestade, quando veio, quando aquela tempestade veio de encontro ali com os discípulos, Jesus ele estava dormindo. Jesus ele estava dormindo. Porque Jesus ele não tinha onde descansar direito. Os descansos de Jesus, a maioria, era na viagem, era no barco. Jesus ele não tinha tempo para reclinar a cabeça. É forte, irmãos. É por isso que ele fala: a raposa tem os seus covis para descansar. A raposa ela pode entrar no seu covil e deitar e descansar. O passarinho, ele tem o seu ninho. A qualquer momento ele pode ir para dentro do ninho e descansar e dormir. Mas eu, filho do homem, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. É isso que Jesus quis falar. Eu não tenho aonde descansar. Eu não tenho
por que parar para descansar? Eu não tenho uma casa, porque o meu compromisso não é fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou, que enviou Jesus, Deus. É por isso que quando vem aquela tempestade de encontro aos discípulos, Jesus ele está no barco dormindo, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, aonde dava para ele descansar, ele descansava. É por isso que ele fala que não tinha ninho. É por isso que ele fala que não tinha onde reclinar a cabeça. Quando ele quer dizer que não tinha onde reclinar a cabeça, ele quis dizer: eu não tenho casa própria. Eu não tenho tempo para descansar, se não fazer a obra do Pai. É isso que ele quer dizer. Você quer me seguir? Você quer me servir? Você vai passar pela tempestade junto comigo? Entenda, os discípulos, eles largaram tudo. Pedro, entenda aqui, ele era pescador de peixe. E quando Pedro estava arrumando a rede, Jesus caminhava pela beira do mar. Jesus viu Pedro e seu irmão e diz: Pedro, larga tudo e me segue. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Mas Pedro, ele não tinha ideia. Pedro, ele não tinha noção do que eles iam passar junto com Jesus. Xarabacalamacá. Pedro, ele não tinha ideia. Pedro, ele não sabia o que ia passar mais lá na frente com Jesus. Pedro, eu creio que ele pensava que ia ser simples, que ia ser fácil. Mas é até naquele ponto e aquele momento que Pedro e os discípulos estão dentro do barco. Jesus está dormindo e aquela tempestade vem fortemente contra aquele navio. E aquele navio começa a balançar. As águas começam a quase entrar dentro do navio. E Pedro ali naquele momento ficou com medo de perecer. É na onde que Pedro grita: Mestre, temas que nós pereça. É por isso que a Bíblia, ela vai nos falar e vai direto e vai ser reta. Jesus ele fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque nem todos que são chamados quer fazer a obra de Deus. Nem todos que são chamados quer renunciar. Nem todos que são chamados quer servir a Deus verdadeiramente. Nem todos que são chamados quer obedecer. É por isso que ele fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque os escolhidos, esses querem obedecer. Esses querem se renunciar. Esses querem fazer a vontade verdadeiramente do Pai. É por isso que ele fala nesta palavra: você quer me servir? Mas a raposa tem seu covil. Está disposto a pagar o preço? Entenda aqui. Pedro, ele foi um grande discípulo, grande apóstolo. Mas ele pagou o preço. Pedro, ele pagou o preço de uma maneira tão grande que ele vai indo para o templo Formosa, e ali tinha um mendigo paralítico que ficava sempre ali na porta. Aquele mendigo começa: me dá uma esmola, Pedro disse. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Então Pedro, ele vivia uma vida de sinceridade,
diante de Deus. É por isso que Deus operava aqueles milagres, prodígios e maravilhas através da vida daquele homem. Porque quando Jesus ele chama nós temos que entender o propósito. Quando nós é chamado, nós temos que entender que nós não temos que fazer a nossa vontade. A palavra de Deus ela vai nos falar também que o servo não é maior, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o seu senhor maior do que aquele que o enviou. Se eu errei, me perdoe, irmão, um negócio assim. Então, irmãos, o próprio Jesus ele vai dizer: eu vim aqui nesta terra para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai. Você não é diferente. Nós viemos para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, se você for examinar a Bíblia, em nenhum momento os discípulos rejeitou o chamado. É que nem aquele ditado, não tem vez para escolhido. Pastor, mas como eu devo servir a Jesus? Como é que eu devo seguir a Jesus? Primeiro, aceitar Ele como seu único Salvador e se converter verdadeiramente e entender que você não é para fazer mais sua vontade, mas sim a vontade dele. Quando nós passamos a entender isso, Deus ele começa a trabalhar. Deus ele começa a operar. Porque não adianta nós dizer que somos filhos, servos, e não faz a vontade de Deus. Não adianta. Não adianta, irmãos. É por isso que Jesus ele fala: você está disposto a fazer a minha vontade mesmo? Está disposto mesmo? Está disposto a pregar um evangelho? Porque quando Jesus ele chama, ele não chama você não é para ontem, é para hoje. Ele não chama você para depois. Porque entenda, você já tem um chamado desde o ventre da sua mãe. O que falta em nossas vidas é tomar posição, se posicionar. Entenda aqui que 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, aqui você já tem uma noção. Quando você é invocado para uma obra, quando Deus ele te unge, ele te escolhe, você tem que entender que você não tem que fazer a sua vontade, mas sim a vontade dele. Você tem que entender que você não tem que ser imitador do homem, mas sim imitador dele. Entenda aqui, um certo dia, Jesus, no dia de ser preso, os soldados foram prender Jesus. Só que Jesus ele estava junto com os discípulos. E Judas ali foi junto com os soldados. E os soldados perguntaram a Judas, quando viu os discípulos e Jesus junto: quem é Jesus daqueles ali? Quem é Jesus daqueles ali? Aí Judas disse bem assim: aquele que eu o beijar é Jesus. Aí Judas vai e beija Jesus. Aí Jesus olha para Judas e diz: está me traindo com beijo, Judas? Por que o soldado perguntou: quem é Jesus? Digo por quê?
Porque os discípulos, quem é chamado, quem é discípulos verdadeiramente vai andar igual Cristo. Quem é servo mesmo vai andar igual Cristo. Quem é filho mesmo vai andar igual Cristo. Entenda aqui. Sabe por que o soldado perguntou? Por quê? Porque os discípulos se vestiam igual Jesus. Os discípulos andavam igual Jesus. Os discípulos faziam milagres, prodígios e maravilhas igual Jesus. Então não tinha como saber quem era Jesus. Que eles eram igual a Jesus. Aí nos dias de hoje, as pessoas são tão hipócritas que quer ser diferente. Que quer ser diferente de Jesus. Aí depois fala que é filho, depois fala que é servo, mas quando Deus fala não obedece. Como você é servo, como você é filho, se você não anda igual a Jesus? Você se veste igual a Jesus? Você fala igual a Jesus? Você pensa igual a Jesus? Você tem amor pela obra igual a Jesus? Você tem compromisso igual a Jesus? Você tem responsabilidade igual a Jesus? Aí você vai olhar para mim e vai dizer, pastor, mas Jesus era Deus. Entenda aqui. A Bíblia vai nos relatar, para você que não sabe, se você lê Bíblia, você sabe, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus também era carne e sangue quando ele veio sobre a face dessa terra. Jesus ele passou pelos mesmos desejos. Mas sabe por quê? Tem uma diferença? Porque Jesus ele entendeu o propósito dele na terra. Jesus ele entendeu e compreendeu que ele não veio para fazer a vontade dele, mas sim fazer a vontade do Pai que o enviou. É tanto que chegou um dia, Jesus antes de ser crucificado, Jesus ele entra em oração. Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Mas se não for, todavia, seja feita a tua vontade. Desse jeito, irmãos. Você vai ver também que Pedro também ele era carne e sangue, Pedro era ser humano. Aí, o mal de vocês é isso. O mal de vocês é isso, que vocês colocam impedimento em vocês mesmos. Mas Pedro era Pedro, André era André, Jesus era Jesus. Eles eram seres humanos também. Ou vocês acham que eles não tinham desejo, eles não tinham mulher? Vocês acham que eles não comiam também não? Vocês acham que eles não tinham conta para pagar também não? Eu quero que vocês me expliquem aqui. Porque quando fala de Pedro, quando fala de Paulo, quando fala de Jesus, parece que Jesus era de ferro, super-homem, que Jesus não tinha fome, que Jesus não tinha sede, que Jesus não precisava descansar, que Pedro não tinha conta, que Pedro não tinha fio, que Pedro não tinha família, que Pedro não tinha desejo. Quando fala deles, parece que eles eram robô. Não, irmãos. Da mesma maneira que Deus fez sobre a vida de Pedro, Ele pode fazer na minha, na sua. Cabe nós a se santificar. Sabe por que Deus não faz na minha vida e nem na sua? Sabe por quê? Porque nós não renunciamos àquilo que Deus quer que nós renuncie. Sabe por quê? Pedro, ele deu a vida pelo Evangelho. Você está dando a vida pelo Evangelho? Você está dando a vida por Deus? Por Jesus? Aqueles homens, ele deu a cabeça por Jesus. Eles deu a vida para o Evangelho. É por isso, irmãos.
Porque muita gente não tem disposição de largar o que Pedro largou, o que André largou, o que Marco largou. Muita gente não tem essa disposição, porque muita gente fala, eu tenho fé em Deus, mas quando Deus ele fala, um caminho fica estreito. Que fé é essa que você tem em Deus? A Bíblia vai nos falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Um irmão, uma irmã não tem fé de Deus chegar com a cesta básica. O irmão não tem fé de Deus prover algo pequeno assim. Irmãos, servir a Deus, seguir a Jesus, não é só você abrir a boca e dizer, eu te aceito, Jesus. Não! Isso é o começo. Escute aqui. Muitas pessoas dizem, para mim ser mudado, transformado, o Espírito Santo de Deus tem que me convencer. Para com isso! Para com isso! Na onde é que vocês veem isso na Bíblia? Na onde que vocês veem isso na Bíblia? Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus tem que me convencer. Deus tem que falar. Deus, ele está falando a todo momento. Você quer me seguir? Você quer me seguir, você tem que negar a si mesmo. Você quer me seguir, você tem que negar a si mesmo. Jesus, ele fala, o caminho é estreito. A porta é apertada. Ei, as coisas deste mundo têm que ficar. Você não vai passar por este caminho, por esta porta, levando as coisas terrenas, as coisas deste mundo. Não tem como você servir a Deus amando o mundo. Não tem como você fazer a obra amando o homem, amando o mundo, mais do que a Deus. Irmãos, nós vivemos sobre a face deste mundo, mas Jesus fala, seja o sal da terra, seja a luz, seja diferente do mundo. Mas o que nós estamos revivendo hoje, vivendo, é que os cristãos, eles querem andar igual as pessoas do mundo. Não é isso, meus irmãos. Sabe por que muitas das vezes Deus não faz em minha vida e na sua vida? Porque nós somos covardes. Nós muitas das vezes não cremos no nosso Deus. É verdade. Porque Deus falou com Abraão. Abraão nunca tinha conhecido Deus. Abraão nunca tinha visto Deus. Aí você vai ver, Abraão, tem gente que é assim, Abraão é Abraão. Nada a ver, irmãos. Abraão era ser humano também. Carne, sangue, tinha os mesmos desejos, as mesmas vontades. Abraão tinha sonho, Abraão tinha mulher, Abraão desejava ter criança. Aí Deus fala, Abraão, sai da tua meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. A Bíblia relata que Abraão pegou sua esposa Sara e seu primo Ló e foi para a terra que Deus mostrou. Sabe por que você não é abençoado? Sabe por que você não é abençoada? Porque Deus manda você sair do lugar, xarabacá, e você insiste em ficar no lugar. E quando acabar, tá orando, Deus me abençoe. Deus faça isso comigo. Mas como Deus vai fazer? Se Deus está mandando você sair de um lugar para que Ele te abençoe, como é que Deus vai fazer?
Para Deus fazer, você tem que obedecer. Deus usa o profeta Samuel para falar com Isaú. Isaú, a obediência. A obediência é maior do que o sacrifício. Há uma diferença dos discípulos e de nós. Porque os discípulos, Jesus falava, eles obedeciam. Jesus dizia, larga isso, eles largavam. Jesus dizia, pera aqui, eles iam. Jesus dizia, não faça isso, eles não faziam. E você? E você? E eu? Será que nós estamos fazendo isso? Como é que você quer ser usado? Como é que você quer servir a Deus? Como é que você quer servir a Jesus? Jesus fala, você quer me servir? Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo primeiro. Negue-se a si mesmo primeiro. Jesus está dizendo, negue as suas vontades, negue os seus desejos. Agora você vai fazer para você me servir. Você tem que fazer a minha vontade. Você tem que fazer os meus desejos. Você tem que fazer o meu querer. Jesus está dizendo, a partir daqui, aí agora você vai me servir. Tem gente que não lê Bíblia. Acha que para servir Jesus vai dormir em hotel de luxo. Acha que vai andar de carro portado, de jatinho particular. Acalamaca. Tem gente que acha para servir a Jesus vai andar desse jeito. É mentira! Jesus, ele fala bem assim. Nesse mundo, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Porque da mesma maneira que os antigos foi perseguido, da mesma maneira que vós está sendo perseguido, os antigos também foi. Irmão, servir a Jesus é renúncia. Não é você fazer a sua vontade. Não é? Que momento, que hora? Eu quero saber na Bíblia Sagrada, você que é pastor, você que é missionária, você que é profetisa, você que é evangelista, que momento você viu Pedro, os discípulos, fazendo a vontade deles depois que Jesus subiu para o céu? Que momento? Que momento? Eu quero que vocês comentem nesse vídeo. Que momento Deus mandou, Jesus mandou Pedro fazer e Pedro não fez. Que momento Deus mandou, Jesus mandou Paulo fazer e Paulo não fez. Que momento? Irmãos, tem gente que Deus fala. E quando acabar, olha e fala, Deus não está falando comigo, eu não senti. Pela misericórdia. Você acha que Deus é o quê para você? Como é que Deus vai falar? Deus, eu vou falar que Deus ele não vai vir com aquela voz, irmão tanto, irmão fulano. Não. Para que você possa escutar a voz de Deus, tem que estar com o coração aberto. Tem que estar com o coração aberto. Escute aqui. O anjo do Senhor chegou até Gideão. Gideão, você vai libertar o povo. Você vai liderar um exército. Gideão disse, eu? Se é o mesmo? Se é o Senhor mesmo? Fica aí, que eu já trago uma oferta aí. Eu já trago aí um sacrifício aí. Sabe quantas vezes Gideão fez prova com Deus? 3 vezes. 3 vezes. A Bíblia fala que Gideão fez prova com Deus 3 vezes. Gideão, ele não passou a vida toda fazendo prova com Deus, não. Porque isso aí é hipocrisia.
Entenda que se Deus está falando, eu vou dizer o negócio. Você acha que Deus ele é homem para mentir, para ficar de palhaçada, de brincadeira? Você acha que Deus ele não se responsabiliza pelo que ele fala? Irmãos, ser profeta, ser pastor, não é da maneira que nós pensa, não. É do jeito que Deus quer. Ser filho, ser servo, não é do jeito que nós quer, não. É do jeito que Deus quer. Nós temos que entender isso. Só que as pessoas querem servir a Deus achando que Deus é qualquer coisa. Deus não é qualquer coisa. Eu falo para vocês que Deus ele é santo. Santo e cheio da misericórdia. E cheio da compaixão que ele tem por mim e por você. Deus ele te ama. Jesus ele te ama. Ele quer o melhor para a tua vida. Ele quer o melhor para mim. Mas por que nós demora tanto a obedecer à voz de Deus? Por quê? Por que nós demora tanto fazer a vontade de Deus? Que adianta você agradar o mundo? Que adianta você agradar o homem, ganhar o mundo todo? Perder sua salvação? Que adianta? Que adianta? Irmão, se o principal é a nossa salvação, e para nós alcançar a salvação, nós temos que obedecer. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, a Bíblia vai nos relatar e pede para nós ser santo, como é o nosso Deus. Sem santidade, nós não veremos a Deus. Não adianta. O Evangelho é coisa séria. O Evangelho não é um parque de diversões. Você quer servir a Deus, meu irmão? Você quer servir a Jesus? Tem um recadinho para você. Não pense que a sua vida vai ser 1000 maravilhas, não. Sabe o que aconteceu com João Batista? João Batista ele não tinha pecado algum. A cabeça dele foi decolada. João Batista ele era perseguido. Jesus ele foi caluniado, foi cuspido. Bateram no rosto do nosso Senhor Jesus. Bateram no rosto dele. Bateram no rosto dele por conta da nossa vida, por conta de eu e de você. Ele foi cuspido. E nós achamos que vai ter uma vida de maravilhas, quer servir a Deus de qualquer jeito. Jesus ele apanhou. Não é de qualquer jeito que servimos a Deus. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus ele não quer filho desobediente. Deus ele quer filho obediente. Jesus ele apanhou, Jesus passou o que passou por nós. E nós não quer fazer um sacrifíciozinho? Nós não quer fazer um sacrifíciozinho, gente? E quando acabar disso que nós quer servir a Deus, quer servir a Jesus, como é que nós vai servir? Se nós não se renuncia, se nós não quer fazer a vontade dele.
Como é que quer servir a Ele se não quer fazer a vontade dEle? Ai, pastor, eu quero fazer a vontade dEle, mas eu não quero tirar isso, eu não quero tirar aquilo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Jesus, Ele te amou mais do que tudo neste mundo. E você ama uma roupa mais do que Ele? Você ama seu cabelo mais do que Ele? Você ama seu rosto mais do que Ele? Você ama o seu marido, a sua mulher mais do que Jesus? Você está vivo por conta dele. Não esqueça disso. Você está aí por conta dele. Se ele não tivesse, se ele não desse a vida dele por nós, nós já estávamos queimando no fogo do inferno. E você não pode se esforçar um pouco para fazer a vontade dele. É por isso que ele fala na palavra: você quer me seguir? Você quer me servir? Aí você fala: eu quero, Jesus. Mas não quer tirar nada daquilo que ele pede para tirar. Não quer obedecer aquilo que ele manda você fazer. Como é que você quer servir a Deus? Como é que você quer servir a Jesus? Gente, tá na hora de parar dessas palhaçadas. Ou serve a Deus, ou não serve. Todos nós temos um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Todos nós. Mas Deus, ele pode aperfeiçoar nossas vidas. Deus, ele pode transformar a nossa vida. Irmãos, o que eu acho interessante é que tem pessoas que não conseguem andar do jeito que Jesus quer. Eu vou dizer aqui na régua, na verdade. Tem pessoas que não conseguem tirar uma roupa. Uma roupa. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sem escovar o cabelo. Sendo que isso aí tudo Jesus abomina. Deus abomina. Sendo que isso aí é tudo bíblico. Tem gente que se não escovar o cabelo não sai para canto nenhum. Tem gente que se não tiver uma roupa nova não sai para canto nenhum. E quando acabar diz que ama Jesus, ama a Deus. Você quer mesmo servir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Você só é servo e serva quando você passa a obedecer os mandamentos de Deus. Quando você passa a fazer a vontade de Deus, não a sua. Deixa eu falar aqui que o Espírito Santo de Deus manda dizer. Enquanto ainda você está fazendo a sua vontade, você não é servo. Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, você não é servo. Porque o servo, ele está para servir, não para ser servido. O servo, ele está para fazer a vontade daquele que o enviou. Não fazer a própria vontade dele. Enquanto você não está fazendo a vontade do Pai, você não é servo. Você só vai ser servo e serva quando passar a fazer a vontade dele. Você só vai ser filho e filha quando realmente amar ele acima de todas as coisas. Da mesma maneira que ele te ama. Não adianta você dizer que é servo e não está na obediência. Não adianta você dizer que é servo e não está fazendo a vontade dele. Porque servo que é servo faz a vontade.
Quer um exemplo? No seu emprego, você está lá para quê? O seu emprego você está lá para quê? Para servir, não é? Está lá para fazer o que o Senhor lá manda. Não é verdade? E se você não fazer, você é demitido, né? Vai para a rua, né? Se você não servir, você não vai ser mais servo. Não é verdade? E por que o Deus é diferente? E ele manda deixar aqui neste vídeo. O servo obedece. O servo faz a vontade dele, não sua própria vontade. Então você quer seguir a Jesus? Jesus ele fala, o caminho é estreito e a porta é apertada. Negue-se a si mesmo. Você tem que negar tudo, meu irmão. Você tem que negar tudo, minha irmã. É uma vida de mentira aqui nesta terra passageira. Nós temos que andar igual Jesus. Não adianta vocês querer andar igual ao mundo e dizer que é servo de Jesus. Porque servo de Jesus, eu vou falar a verdade aqui, o Espírito Santo de Deus manda falar, porque eu sou atalaia, sou profeta. Servo de Jesus anda igual Jesus. Servo de Jesus não anda igual ao mundo. Então, se você anda igual ao mundo, você não é servo de Jesus. Os discípulos andaram igual a Jesus. Então, com nós não seremos diferentes. Porque você e eu não somos melhor do que Pedro. Não somos melhor do que André. Não somos melhor do que João Batista. Se você é servo, você tem que andar igual a ele. Não igual o mundo te oferece. Não igual o homem. Porque a Bíblia fala, o homem é falho. Se espelhe em Cristo Jesus. Olhe para Jesus, irmãos. Porque o homem é falho. E o que mais está tendo hoje é doutrina de homens. Mandamentos de homens. O que mais está tendo é mandamentos de demônio, doutrina de demônios. E deixa eu falar aqui para vocês. Os demônios também eles revelam. Os demônios também ele finge curar. Os demônios também ele prega no altar. Os demônios também eles falam em língua. Os demônios também eles fingem ser batizados com o Espírito Santo. Os demônios também fazem coisas, meus irmãos, sobrenaturais que vocês acham que é Deus. Que é uma prova bíblica. Satanás, ele usa a própria palavra de Deus para tentar enganar o cristão. Um certo dia, Jesus ele foi ao deserto, indirecionado pelo Espírito Santo de Deus. Satanás disse, se tu és filho de Deus, peça que essa pedra transforme em pão. Jesus olha para Satanás, nem só do pão viverá o homem. Vocês entenderam? Ali Jesus é transportado para o alto do templo. Satanás diz, se tu és filho de Deus, pula até aqui, porque está escrito, olha o que ele fala, está escrito que Deus enviará teus santos anjos para te guardar, te proteger e te livrar. Aí Jesus olha para Satanás, também está escrito, Satanás, não tentará teu Deus. Sabe o que Deus me revela aqui? Que Satanás está usando a palavra de Deus para enganar muitos cristãos. E muitos cristãos estão indo para o inferno. É por isso que Salmos 1 fala, refletir nas escrituras de dia e de noite. Que Satanás, se você não tiver conhecimento da Bíblia Sagrada, ele te pega na palavra. Ele usa a própria palavra de Deus para te enganar, para te iludir. Prova bíblica. Ele manda Jesus pular do alto do templo, que está escrito que Deus ia enviar teus anjos. Agora, se Jesus não fosse filho de Deus,
Se Jesus não tivesse conhecimento das Escrituras, Jesus poderia pular dali e dizer, é verdade. Como muitos fazem. Os pastores falam uma coisa, o membro diz, é verdade. Não examina a Bíblia Sagrada. É por isso que muitos estão caindo. Por isso que muitos estão perecendo. Por isso que Deus está levantando esse resgate de almas para tirar muitos líderes de espiritual do altar. Muitos falsos profetas, muitos falsos pastores do altar, enganando o povo. Por isso que Deus está levantando o resgate de almas, para ajudar essas pessoas a conhecer a verdade. Irmãos, fica atento. Nem toda revelação é de Deus. Nem todas as pessoas que estão falando em língua é dom de Deus. Deus, ele é santo, irmão. Entenda aqui. Para o Espírito Santo de Deus habitar no corpo, o corpo ele tem que estar santificado. Deus, ele não vai habitar em um corpo que está em prostituição, que está andando na sedução, que está andando na mentira, está andando na fofoca. O Espírito Santo de Deus não vai habitar no corpo desse, porque ele é santo. Ele é santo, irmão. Por isso que nós temos que se santificar. Muitos demônios. Satanás ele está enganando muita gente dentro das igrejas. Tem que vigiar, irmãos. Em nome de Jesus. E tudo que foi passado aqui, eu mesmo, através do Espírito Santo de Deus aqui, pede aos irmãos. Eu peço aos irmãos. Eu peço. Porque eu não estou fora aqui da Bíblia Sagrada em nenhum momento. E não falei nada de mim. Faça prova com Deus. Ore para Deus. Se eu sou de Deus mesmo. Se Deus está me usando mesmo, nos ensina. Irmãos, Deus ele tem me revelado muita coisa. Eu poderia falar aqui. Mas eu vou ter muito tempo para estar ensinando aos irmãos as coisas certas. O que é certo. Porque tudo que eu tenho aprendido, graças a Deus, irmãos, foi através da Bíblia Sagrada. A minha santificação, as minhas consagrações. Eu sempre, cara, teve um pastor que eu sempre seguia, mas sempre eu fazia prova com Deus. E sempre eu estava examinando a Bíblia Sagrada e testificava tudo. E é isso que o cristão ele tem que fazer. É isso que o ser humano tem que fazer. Se você quer servir a Jesus, negue a si mesmo. Esse é o título. Como seguir a Jesus? Como servir a Jesus? Negue a si mesmo. Se renuncie. Porque não tem como você seguir a Jesus, querer fazer a vontade de Jesus, sendo que você não está pronto para largar as coisas que Deus quer que você largue. Você tem que estar com o coração aberto para deixar Deus trabalhar. Amém, irmãos? E para os irmãos aqui que o Espírito Santo de Deus manda dizer, se você fala que é servo, se você não obedece, você não é servo. Se você fala que é servo e não faz a vontade de Deus, você está fazendo a sua, você não é servo. Porque em nenhum momento os servos fez a vontade deles, mas sim a vontade de Jesus e do Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente aí, mande mensagem no WhatsApp, no Instagram. Comente aí em nome de Jesus. Se vocês querem algo a respeito de alguma coisa que eu falei, se vocês querem se aprofundar mais, eu estou aqui, irmãos. Eu oro ao meu Deus, ao meu Pai que está no céu. E eu tenho certeza que Ele vai me dar algo para que eu possa lhe dar a resposta. Amém? Porque tudo vem dele, não vem de mim. Não tenho nada. Estou aprendendo a cada dia. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu sou profeta, irmãos.
eu sou atalaia. Eu não tenho que ensinar com medo, porque Deus não ensina nós a falar com medo. Nós temos que temer a Ele, irmão. Porque a mão dele, quando pesa. Então eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona e manda eu falar. Que os irmãos façam a prova, orem a Deus. Passa a obedecer a Deus mais, irmãos. Passa a ser servo de verdade. Não tenha medo de fazer o que Deus manda fazer. Porque se lembre, servo não faz a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.